Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um resumo do Clube Psi. Hoje vamos falar sobre um livro incrível, Como Fortalecer Sua Autoestima, da Stephanie Stahl. Este livro é um verdadeiro guia para quem deseja construir uma autoestima mais saudável e equilibrada. Ao longo desse vídeo, eu vou trazer para vocês os principais conceitos do livro e explicar os capítulos e compartilhar algumas dicas para você aplicar esses aprendizados no seu dia a dia de forma mais prática. E para você que é psicólogo também, vou trazer alguns insights de como você pode usar essas ideias na clínica, com base, obviamente, na terapia cognitivo-comportamental. Eu adorei esse livro porque ele é bem profundo, ele traz bastante ensinamento, cada página tem realmente um aprendizado muito valoroso. Então, já pega um café, anota aí as partes que mais fizeram sentido para você. E, claro, compartilhe aqui nos comentários desse vídeo o que mais te marcou nesse livro. O vídeo, então, gente, é dividido em 5 capítulos, tá? Vamos lá. Então, o primeiro é Sendo Eu Mesmo de Forma Consciente. O segundo, Por que Sou Tão Inseguro? O terceiro, Quero Sair Dessa Situação. E o quarto, Como Mudar Sua Vida, Exercícios. E o quinto, Como Mudar Sua Vida, Teste e Dicas. Os capítulos 1, 2 e 3 são bem compridos, mas com várias subdivisões. E o capítulo 4 e 5 fazem parte mais da finalização do livro com algumas dicas mais práticas. Então vamos lá para o capítulo 1. O capítulo 1, então, sendo eu mesmo de forma consciente, de Stephanie Stahl, aborda a importância do autoconhecimento para fortalecer a autoestima. A autora explica que muitas pessoas vivem no piloto automático, reagindo a situações sem entender de onde vêm as suas inseguranças. Ela apresenta a ideia do eu criança, ou seja, nossas emoções mais profundas e ligadas a experiências da infância e também do eu adulto, né? Então são dois eus, né? A criança e o adulto, que é a nossa parte mais racional, capaz de mudar os padrões. O objetivo, então, é reconhecer as nossas crenças limitantes e reestruturá-las conscientemente, equilibrando as nossas emoções, que é mais a parte criança, e a racionalidade para uma autoestima mais saudável. Anne, mas o que é autoestima? A autoestima não é apenas sobre se sentir bem consigo mesma. Stephanie Stahl explica que ela é formada por crenças profundas que temos sobre nós mesmos, muitas vezes até inconscientes, e que moldam nossa forma de agir e nos relacionar. Aqui na página 17, ela diz assim, deixa eu achar aqui. A baixa autoestima é uma exacerbação na qual a pessoa superestima suas supostas fraquezas e as supostas qualidades alheias, enquanto subestima suas qualidades e fraquezas alheias, ou seja, a gente se diminui. Ela também fala sobre muitas pessoas que até sabem racionalmente que têm qualidades e que são pessoas boas, competentes e bonitas, mas não conseguem sentir isso e nem mudar como se sentem. Mas e como que a baixa autoestima se mostra, então? Eu vou citar aqui para você várias coisas que ela traz no livro e enquanto eu vou citando, eu gostaria que você visse se você se identifica. Vamos lá? Então, através da alta sensibilidade para ofensas, medo de cometer erros e tomar decisões equivocadas, perfeccionismo, duvidar das próprias capacidades, medo da rejeição, obsessão por harmonia e acesso bloqueado às próprias necessidades, ataque como método de defesa, sensação de ter pouca influência nos acontecimentos, duvidar dos próprios direitos, culpa e vergonha, resignação e pouco entusiasmo pela vida, viver a vida de outra pessoa, medo de perder o controle, aversão por si mesmo e medo de mudanças. Se identificou, leitor? Pois é, eu também em algumas coisas. Porém, a autora usa uma metáfora muito interessante, que todos temos um lado solar, que representa nossos pontos fortes e aspectos positivos,
mas também todos temos um lado sombra, que contém nossas inseguranças e feridas emocionais. O problema é que muitas vezes deixamos a sombra tomar conta e esquecemos de iluminar o nosso lado solar. Sobre isso, eu já queria trazer aqui uma aplicação para a sua vida. Gostaria que nesse momento você se perguntasse uma coisa: o que o meu lado sombra está dizendo hoje? E o que meu lado solar responderia para equilibrar essa visão? Isso ajuda a reformular pensamentos negativos e fortalecer uma imagem mais positiva de si mesmo. Mas como que realmente melhora a autoestima? Será que é só pensar positivo mesmo e ver nessas qualidades? Não, leitor. Aqui no livro, a autora explica que muitas crenças negativas que temos de nós mesmos são estratégias que a gente adquiriu lá na infância e que agora, como adultos, precisamos de uma atualização dessas convicções e estratégias de proteção. Mais pra frente no livro, ela nos explica como fazer isso. E no capítulo 2, a partir da página 51, Por que sou tão inseguro?, a autora traz algumas explicações importantes sobre a insegurança. Mas o que é a insegurança? Vamos voltar um pouquinho para a página 35, que ela fala assim: a insegurança provoca uma autopercepção distorcida em virtude de um medo profundo de não serem amadas ou de uma incapacidade de gostarem de si mesmas. Estas pessoas se sentem muito vulneráveis. Em geral, gastam muito tempo remoendo problemas e calculando as reações dos outros. Você é assim, leitor? Esforçam-se para satisfazer da forma mais perfeita possível todas as expectativas que lhes são colocadas. E nesse empenho de agradar, perdem de vista as próprias necessidades. Eu confesso que esse trecho mexeu um pouquinho comigo, porque eu, como uma boa psicóloga, me preocupo muito com os meus pacientes, né? E quero sim poder dar o meu máximo e ajudá-los. E eu percebo que muitas vezes, nesse empenho de eu querer agradar, né, acabo utilizando do perfeccionismo um pouco como uma estratégia para diminuir a minha insegurança. Eu não sei se você se sente assim também, mas esse livro traz bastante conhecimento para que a gente possa se entender e se perceber. Será que a gente é inseguro? A autora também fala um pouco sobre os comportamentos dessas pessoas inseguras, né? Ela fala que elas tendem a se vitimizar, né? A se colocar como vítima nas situações, ou a guardar rancor e se satisfazer com a dor alheia. São pessoas que têm dificuldade de perdoar, a serem desonestas, pois acabam ocultando suas fraquezas, né? Não falam suas opiniões verdadeiras, não falam dos seus medos e de suas necessidades. São também resistentes passivamente, erguendo muros, né, em torno de si, e também muitas vezes atribuem a culpa indevida aos outros. Essas situações que eu tô trazendo aqui no nosso resumo, cada parte a autora ela vai trazendo uma explicação maior, né? Então, se você tiver interesse em ver cada um desses sintomas, digamos assim, da insegurança, fica o convite ali para, caso você não tenha lido o livro, ler essas partes, tá bom? Eu entendo que você pode estar se perguntando, mas o que leva uma pessoa a ser assim? O que leva uma pessoa a ter baixa autoestima, a ser insegura? E a autora traz no livro que existem duas causas principais. A primeira é a predisposição genética, né? Ou seja, tem pessoas que já nascem com uma predisposição para terem mais timidez, por exemplo, serem mais introspectiva, né? E a segunda são as experiências formativas na infância, ou seja, aquilo que a gente experienciou realmente na nossa criação, né? Com nossos pais, nossos amiguinhos, etc. Então agora eu vou te explicar como que a autoestima é construída nesse segundo fator que não é o biológico, certo? A autora diz que a nossa autoestima começa a ser formada na infância, né? Então, desde que a gente é bem pequenininho, com base nas mensagens que recebemos dos nossos pais, dos nossos professores e de outras figuras importantes,
né? Ou seja, a palavra dos nossos cuidadores teve muita influência sobre nossas vidas. Se crescemos ouvindo críticas constantes, a gente pode internalizar a ideia de que não somos bons o suficiente. Olha o quão perigoso é isso, né? E não só crenças de que a gente não é bom o suficiente, mas inúmeras crenças, né? De como, por exemplo, eu não sou uma pessoa boa, né? Ou eu sou burro, enfim, dependendo de como nossos pais nos tratavam, de como, né, os pais tratam os nossos pacientes, tratavam nossos pacientes como criança. Então a Stephanie Stahl fala muito sobre o eu criança, né, que representa essa parte emocional que carrega nossas experiências e aprendizados mais primitivos. Aqui lembra bastante a terapia do esquema. Não sei se você, leitor, é familiarizado com a terapia do esquema, mas fala bastante sobre as necessidades emocionais da criança e o quanto é importante que o adulto venha para realmente estar suprindo essas necessidades para a criança crescer com uma personalidade forte, ok, digamos assim, né, e tem uma boa autoestima. Mas quando essa criança é interior, né, se sente rejeitada ou insuficiente hoje, né, isso reflete a nossa autoestima adulta, né, traz essa conexão da criança com o adulto. Ou seja, por meio de mensagens faladas ou embutidas nas atitudes dos pais, a criança aprende ao longo dos anos sobre quem ela é. Por exemplo, aqui na página 57, vou abrir aqui para ler com vocês. A autora fala sobre o apego inseguro. Aqui, ó. Ela fala assim: crianças que vivenciam uma relação instável com a mãe não desenvolvem uma conexão segura, o que pode fazer com que se apeguem demais à mãe, ou, pelo contrário, que a evitem o contato com ela, né? Então aqui ele fala, na verdade, sobre vários tipos de apego inseguro, né? E para quem ainda não estudou sobre isso, não é familiarizado com esse termo, a teoria do apego de Bowlby, ele explica o quão importante é a gente ter uma conexão segura com nossa mãe, né? Com nossa figura de apego ali, materna, logo na infância, porque isso vai determinar se a gente vai conseguir ter relações de apego seguro na vida adulta, né, nos nossos relacionamentos interpessoais e amorosos. Ou seja, quando adultos, a gente pode desenvolver um estilo de apego saudável ou, como diz aqui, né, se a criança se apega demais à mãe, pode desenvolver um apego carente nas relações amorosas. Ou se a criança evita contato com a mãe, pode desenvolver um apego evitativo e cheio de desconfianças. Como esse livro é um livro denso, né, eu não vou conseguir passar aqui todos os exemplos e explicações sobre o apego, e tudo que a autora traz é muito valioso, assim, então vale a pena você dar uma olhada com mais calma nesses termos e nessas explicações. Principalmente se você é psicólogo, tem muita coisa aqui que você pode trabalhar com os seus pacientes, né? E conforme eu fui lendo, eu já fui identificando muitos pacientes meus, né? Inclusive eu mesma, em algumas citações ali, e do quão importante realmente é ter essa autoestima bem estruturada desde a infância. E que agora na vida adulta, então não é só a gente pensar positivo, né? Não é só a gente ver nossas qualidades, isso também, mas que a gente precisa voltar um pouco no passado, entender como essa crença, né, essas crenças sobre nós mesmos, como essa autoestima foi desenvolvida, né? Porém, agora como adultos, nós não conseguimos voltar realmente no passado e mudar a nossa história, né? Então, como que a gente pode fazer para que o adulto saudável tome conta dessa criança ferida, para que hoje possamos construir uma nova autoestima? Acho que é esse o segredo, fazer essa diferenciação da criança ferida e do adulto saudável, que vai realmente agora ter novas crenças sobre si mesmo, né? Vai ter novas convicções sobre si. Uma dica que ela traz, que você pode colocar em prática, é escrever uma carta para sua criança interior, lembrando-a de que ela é amada e de que ela é suficiente, mesmo que tenha ouvido críticas no passado. Sei que parece um pouco clichê isso, gente, mas como a gente precisa mudar muitas vezes o sentir, porque o racional você já entendeu,
a gente precisa trabalhar com as nossas emoções. Esse tipo de exercício pode ser poderoso para ressignificar traumas e crenças limitantes. Bem complexo, né, leitor? Mas aqui no capítulo 3, quero sair dessa situação a partir da página 74. A autora explica como fortalecer a tua autoestima na prática e ser mais confiante. Então, ela traz alguns princípios que são bem importantes, né? Agora eu vou contar para vocês 4 principais passos que ela traz para você conseguir ser mais autoconfiante. O primeiro é reconhecer a si mesmo, que é entender a sua baixa autoestima e perceber como ela se desenvolveu na sua vida. É reconhecer que você tem baixa autoestima, é você reconhecer que você é uma pessoa insegura. Esse é o primeiro passo. O segundo é aceitar a si mesmo, que é a autoaceitação de quem você é, né? Inclusive aceitar que você é inseguro. Se você não aceita que você é inseguro, que você não tem baixa autoestima, isso é mais complicado porque não tem como a gente trabalhar, né? Então, o segundo passo é a aceitação. Terceiro passo, tornar-se capaz de agir, que tem a ver com a comunicação, né? Que é você afirmar-se adequadamente perante a si mesmo e também se afirmar perante os outros, projetando também a sua vida de forma mais ativa e independente. E o quarto é lidar melhor com suas próprias emoções, que é o sentir, né, gente? Que é como entender as suas emoções e regulá-las com sabedoria. O livro também traz alguns ensinamentos importantes, além dessas dicas, desses princípios, né? A autora ensina que um dos primeiros passos para melhorar a autoestima é identificar as crenças limitantes, né? E questioná-las. Colocar contra a parede mesmo, né? Se eu acho que eu sou insuficiente. Por que eu sou insuficiente? O que me prova, o que me comprova que eu sou insuficiente, né? Ou, por exemplo, se você pensa, não sou capaz, né? Você pode se questionar, isso é realmente verdade? Eu tenho evidências de que eu não sou capaz? Já teve coisas que eu não tive capacidade de fazer? Talvez sim. Mas teve quantas coisas que você foi capaz de fazer? Milhares, né? Então essa técnica, ela vem também da TCC, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental, ela é muito eficaz, que é realmente a reestruturação ali das crenças. Você pode, sim, fazer isso por escrito com o seu paciente em sessão, ou você pode fazer também um roleplay, é bem interessante. Não sei se alguém aqui já fez, se quiser comenta aqui embaixo no vídeo como que você faz para reestruturar as crenças dos seus pacientes. Mas enfim, né, a autora enfatiza a importância da consciência emocional, né, que você vai precisar ali identificar os gatilhos seus, né, ou dos seus pacientes, e identificar também quais são esses padrões automáticos. Para transformar a realidade, né, do paciente ou de você com baixa autoestima, então é necessário substituir as crenças antigas da criança ferida por novas narrativas mais saudáveis, né? O que eu peço também para os meus pacientes é que eles me contem o que as outras pessoas falam deles, né? Se elogiam, se falam coisas boas, isso também vai reestruturando, né? Ou seja, pequenos passos práticos, né? Como desafiar esses pensamentos, aceitar elogios de outras pessoas, desenvolver também a autocompaixão, né? Que é você olhar com carinho para você, olhar com carinho para tua história e reconhecer tuas conquistas, né? Ajudam a criar mudanças reais e fortalecer de verdade a tua autoestima, certo? Outro ponto fundamental também que a autora traz aqui, que é substituir a autocrítica pela autocompaixão. Ou seja, ao invés de você se julgar duramente por um erro, você se pergunte: o que eu diria para um amigo se estivesse passando por isso? Provavelmente você seria muito mais gentil com seu amigo, né, leitor? Às vezes a gente é muito mais rápido em se criticar, né? Mas é autocompaixão. Então é isso que ela traz aqui, que seria interessante a gente desenvolver por nós mesmos. Mas agora vamos então para uma dica prática, clínica, né, para você, nessa parte de como realmente desenvolver a autoestima.
no consultório nós podemos ajudar nossos pacientes a perceberem como a sua voz interna funciona. Sabe aquele pensamento assim longe que vem e fala assim e a gente acredita, né? Então é importante que o paciente perceba isso acontecendo, perceba essa voz crítica interna. E uma estratégia da TCC é o registro dos pensamentos automáticos, né? Onde o paciente vai anotando suas crenças negativas e depois reformula de uma maneira mais equilibrada essas crenças. Eu uso o RPD, que é o registro de pensamentos disfuncionais, para que o paciente durante a semana possa ir escrevendo o seu próprio exemplo desses pensamentos de baixa autoestima. Mas também tem aqueles cartões de distorções cognitivas, que é legal porque tem exemplos e dá para o paciente já ir se identificando nessas distorções, né? Como, por exemplo, a vitimização, a questionalização, a supergeneralização, e tem vários, né? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, anota aí, que daí no bate-papo que a gente vai ter no final do mês, a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, tá? Mas pro vídeo não ficar tão comprido, né? Esse foi o resumo dos aprendizados. Então, a nossa autoestima, para resumir mesmo, ela é construída desde a nossa infância, mas a gente pode fortalecê-la através do autoconhecimento, né? Então, você se conhecer de verdade, por isso que a terapia é fundamental para todas as pessoas que querem ter uma vida mais leve e ter mais confiança em si mesmo, ter mais autoestima, né? A terapia também vai ajudar com a reformulação dessas crenças e a desenvolver a autocompaixão. Leitor, pequenos hábitos no dia a dia fazem uma grande diferença. Então, desenvolva hábitos que te levem a olhar com mais amor para você mesmo, certo? Agora me conta, né, qual dessas estratégias você já tentou usar ou pretende usar essa semana, né? Se você quiser tirar uma fotinho aqui do vídeo, me marcar lá no Instagram, ou compartilhar o seu aprendizado, ou o que você vai colocar em prática para desenvolver mais sua autoestima, me marca lá que vai ser um prazer para mim repostar e ver que você tá realmente colocando tudo isso em prática, tá bom? E lembrando então, o Bate-Papo Psi vai ser no dia 28 de março, né? Nessa sexta-feira, vamos ter o horário das 8 da manhã, que a gente vai falar sobre o outro livro, que é Apaixone-se por Si Mesmo, e esse livro aqui, nós vamos falar sobre ele às 20 horas na sexta-feira. Gente, dia 28 é meu aniversário de 10 anos de casamento com meu marido, mas como a gente vai acabar comemorando no final de semana, então eu estarei lá para comemorar esse dia especial para mim com vocês também. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Fico muito feliz de vocês terem lido comigo esse livro. Ele é tão complexo, né? Eu sei que aqui eu fiz um resuminho pra vocês, mas espero de coração que esses aprendizados possam ter te tocado, possam te ajudar realmente a desenvolver essa autoestima e te ajudar também a cuidar dos seus pacientes, tá bom? Lembrando que ainda aqui na Hotmart nós temos módulos extras, né, com materiais complementares e também né, no finalzinho dessa aula, né, logo após tem um quiz para você poder testar o seu aprendizado. Então, caso você queira fazer, é bem legal, eu fiz com bastante carinho para vocês, tá bom? Então, para finalizar, só queria finalizar com uma frase realmente inspiradora, né? Lembre-se, leitor, a forma como você se enxerga é que define a forma como você vive. Então, valorize-se, respeite-se e construa uma relação mais amorosa consigo mesmo, tá bom? Um beijo!